hoje estudar vamos estudar o texto da mulher, a cura da mulher que sangrava. Então vamos lá. Explicar como se realizou a cura da mulher com hemorragia. Analisar as finalidades das curas operadas por Jesus. Então vamos nós. Ele começa aqui falando das ideias principais, dizendo que as curas operadas por Jesus testemunham a grandiosidade do seu espírito. Então, a gente começar a refletir que a grandiosidade do espírito de Jesus, do espírito do Cristo, é que dá um testemunho de tudo que ele fez, né? Porque queria ele provar dessa forma que o seu verdadeiro poder é daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Ele não veio aqui para fazer milagres ou para espantar a humanidade. Ele veio para fazer o bem. E essa foi a sua grandiosidade, digamos assim, né? Na mulher que sangrava, é de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus, é aquilo que a gente falava ontem. Não houve magnetização, nem imposição de mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. A gente vai estudar mais com calma isso aqui, mas bastou ele que realizou a cura. A presença do Espírito do Cristo realizou a cura. Então, Jesus era um espírito grandioso. Então, de Jesus emanava essa irradiação fluídica. Essa que é a principal ideia que a gente vai estudar nesse episódio da mulher que sangrava. De um saía e o outro, movido pela sua fé, recebia. Então, quando se junta a vontade, a fome com a vontade de comer, digamos assim, encontra-se a saciedade. Quando se encontra alguém que gera e quando se encontra alguém que quer receber, o fluido transmite-se, o fluido flui, digamos assim. Então, esse é o principal ensinamento que a gente vai entender aqui, e daqui a grandiosidade, porque a gente começa a perceber que Deus é essa fonte permanente de amor e que nós somos esses potenciais permanentes de receptores do seu amor. Nos momentos em que a gente estabelece essa sintonia, essa conexão, a gente recebe. A cura vem daí. A cura não vem de um fato milagroso, de uma exteriorização de fora para dentro. A cura é um processo de transformação gloriosa do espírito que conhece o seu potencial e que sai de dentro para fora. Então, quando o espírito se cura pela serenidade, pela tranquilidade, ele consegue asserenar seu corpo, ele consegue vencer doenças, ele consegue equilíbrio por onde ele passa e sai a equilibrar outros lugares por onde ele passa. Então, aqui é a grandiosidade desse estudo. A gente compreender os dínamos que somos nós, os potenciais que cada um de nós temos de receber essas dádivas incessantes que estão em toda parte, né? Aí a gente vai entender o que é a cura, a gente vai entender o que é a doença, a gente vai entender o que é o amor, a gente vai entender o papel da fé, dessa confiança que nos motiva e que faz com que a mulher, quando toca na vestimenta de Jesus, se sinta curada. Essa é a passagem do texto evangélico. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso, antes indo a pior. Ouviu falar de Jesus e veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia:
se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe tocou, lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, Jesus percebe que de mim saiu virtude. Voltou-se para a multidão e disse: quem foi que tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: tu não vês que a multidão te aperta? E dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor, olhava para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Então está aí o texto evangélico que a gente vai estudar, vai refletir, mas é muito significativa essa passagem. Primeiro, Jesus, este ser grandioso, que vai andando no meio de uma multidão. Aí ele vai andando no galo da madrugada. Eu disse aqui um dia dele, vai no galo da madrugada, quase ninguém. Empurra para lá, empurra para cá. Aí ele para assim e faz: quem foi que me tocou? Vê? Os discípulos que estavam por perto, o senhor deve estar doido, né? Porque quem me tocou no meio do fuzuê desse? Aí ele faz: não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Né? Aí ele procura no meio daquela multidão e identifica o olhar, conectou. Porque a mulher, temendo e tremendo, contou-lhe a verdade. Aí Jesus diz: tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Isso é o texto que a gente vai estudar. O texto destaca a cura de uma enfermidade crônica que acometia a mulher durante 12 anos. Uma doença debilitante, cuja cura partiu da iniciativa dela própria, enferma, quando viu Jesus caminhar no meio da multidão. Movida de poderosa fé, acreditou que bastasse tocar a túnica do mestre, que ela se veria livre do mal que a atingia, como de fato aconteceu. Ela acreditou nisso. Se eu tocar nas vestes daquele homem, eu vou me curar. Ou seja, foi o que ela fez. Foi o que ela perseguiu. E, de fato, foi o que aconteceu. De todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos não há o que contestar, as curas. Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Aliviando os sofrimentos, prendia a si as criaturas pelo coração. Quando ele atingia o âmago das criaturas, era pelo coração. Ele prendia, porque ele aliviava o sofrimento. Não é? E fazia prosélitos mais numerosos e sinceros do que se apenas os maravilhasse, com espetáculos para os olhos. Daquele modo, fazia-se amado, ao passo que se limitasse a produzir surpreendentes fatos materiais, conforme os fariseus reclamavam, a maioria das pessoas não teria visto nele senão um mágico, um feiticeiro, um mágico hábil, que os desocupados iriam apreciar para se distrair. A passagem de Jesus não foi passageira, foi para tocar. E ele fazia isso tocando o coração, aliviando as dores, consolando as almas. Né? Então, o Espiritismo explica
de que forma o poder da fé, é aquilo que a gente discutia ontem, né? O Espiritismo explica de que não é, a fé não é novidade na pedagogia do Evangelho. A fé é algo que a gente conhece de há muito. Apenas o Espiritismo explica de que forma o poder da fé pode produzir cura de doenças, geralmente classificadas como milagrosas. A maioria dos templos religiosos da história da humanidade foram construídos em cima de fatos milagrosos. Alguém fez um prodígio, aconteceu um milagre, as pessoas se reuniam em torno daquela criatura e aquela comunidade erguia-se um templo. Então, geralmente, tudo classificado como milagroso, por se desconhecer as leis que regem o fenômeno. A partir do momento que a gente conhece a lei dos fluidos, a gente começa a ver que a fé alia-se a esse mecanismo das leis naturais e promove a cura, né? O poder da fé se demonstra de modo, de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, o agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal junta ardente fé, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, que não passam de efeito de uma lei natural. Está aí o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Então, o que está dito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 5, é que qualquer um que tenha um grande poder fluídico, quando somado à ardente fé, pela força de sua vontade, dirigida para o bem, opera fenômenos de cura e outros fenômenos tidos antigamente por milagres, por prodígios, mas que não passam da obediência e da consequência de uma lei natural. Daí é o motivo que Jesus dizia a seus apóstolos: se você não curou, é porque você não teve suficientemente fé. A gente estudou a semana passada o poder da fé. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: te move daqui para ali, e ela se moveria. São os mecanismos da fé, esta força viva que, dirigida para o bem, atua na composição fluídica e modifica a situação, né? Então, isso é que a gente está estudando. Nessa primeira parte desse texto, quando ele conclui dizendo: quem tocou as minhas vestes? Estas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas. Quando Jesus exprime: eu conheço, eu percebo que a virtude saiu de mim. Quando a gente vê no texto, ele diz: quem me tocou? Eu conheço que a virtude de si mesmo saíra. Quem me tocou? Eu senti que de mim saiu virtude. Essas palavras são significativas, exprimem o movimento fluídico que se operara de Jesus para a doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhuma vontade da de Jesus. É o que estava dito no começo. Não houve magnetização, não foi um passe. A mulher não se dirigiu para Jesus: Jesus, me cure, me dê um passe. Não houve essa imposição de mãos. Bastou o quê? A mulher tocar nas vestimentas de Jesus, sem Jesus saber, para que a irradiação de Jesus, normal, fluídica normal,
para realizar a cura. Ou seja, Jesus dá permanentemente. Jesus é aquela tomada que está ali. Mas se você conectar o plug, o motor funciona. De Jesus existe essa fonte, essa corrente permanente de fluido vivo, de energia vitalizante. Essa corrente elétrica que circula nessa tomada está ali disponível. Se você botar o dedo, você leva um choque, não leva? Porque você botou o dedo e fez contato com aquele fluido elétrico que está presente na tomada. De uma alma como de Jesus, esse fluido magnético de amor está presente no seu ser. Por isso que a gente diz a expressão: tu és o meu sol. Como tem uma mensagem linda de Bezerra de Menezes, quando ele diz isso. Jesus, tu és o meu sol. Por que tu és o meu sol? Porque o sol é esse ser grandioso que se expande e que dá permanentemente luz, calor, acolhimento, vida. Jesus, tu és meu sol, tu és meu sol. Então, Jesus é esse sol. Quando eu chego e toco esse sol, e que Jesus apaga para não encandear ninguém, mas em Paulo ele se mostrou na sua plenitude, daí Saulo ter cegado, porque Saulo viu a plenitude desse sol. E esse sol foi o que a mulher acreditou que podia iluminá-la. E quando ele tocou as suas vestes, esse sol irradiou. Bastou essa irradiação para realizar a cura, né? Também não podemos desconhecer que grande parte das enfermidades na matéria tem raízes nas ações do espírito. Não se pode marginalizar o fato de que a situação tangia outros ângulos terapêuticos, que efetivamente fugiam à ação dos médicos. Apesar do processo hemorrágico caracterizar um problema físico, havia uma ascendência de ordem espiritual. Aí são outros R$500, né, como a gente diz no popular, né? Por que esse sangramento não parava? Consequências de um perispírito comprometido, que desequilibrava aquela organização física, né? Então, havia uma ascendência de ordem espiritual também, para poder fazer com que aquela mulher entrasse em desequilíbrio no corpo físico. Algo estava provocando o desequilíbrio orgânico, não é? A razão, pois, tinha Jesus para dizer: tua fé te salvou. Compreende-se que a fé que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia, que paralisa a ação. Vocês estão compreendendo isso aqui, gente? Isso aqui é física. Vamos voltar às aulas de física. Né? Você está dizendo aqui que aquele que possui opõe a corrente fluídica, ou seja, um vetor em sentido contrário. Você tem um vetor da força fluídica do amor e da cura que vem no sentido do doador. A fé é uma força atrativa que é um vetor em sentido contrário, mas nessa hora eles se somam. A velocidade do que está aqui se soma com a velocidade com que está aqui. Né? Quando se tem fé, ela se soma. Quando não se tem fé, ela se torna uma força repulsiva. Um vem e o outro não permite que passe. Né? Então, eles não se somam, eles se repelem. A força da fé atrai, digamos assim, esse magnetismo que vem. Mas quando você não tem, o que é que acontece? Eu repulso, ou pelo menos uma força de inércia, eu crio uma barreira. A questão é, vai lá que seja. Você não permite. Ou então, vai acontecer. O pensamento positivo se soma. A força de lá vem,
O vai acontecer, o pensamento positivo é uma força atrativa que se soma. O deixa para lá, ou não acredito nessas coisas, são forças de repulsão ou são forças de inércias, uma barreira, uma parede. Como é que você livra uma pessoa de um choque? A gente, quando vai trabalhar com eletricidade, a gente diz que calce o quê? Uma sandália de quê? De borracha. Por quê? Porque borracha é um material isolante. A terra, ela é condutor de eletricidade. Você, pegando na eletricidade, você passa a ser um fio condutor. Se você está descalço, o seu corpo está tocando na terra. Então, como a terra é condutor e você é condutor, você pega na eletricidade, o choque, a eletricidade passa por dentro do seu corpo e descarrega-se na terra. Então, você passa a ser um condutor. Se você calça uma sandália de borracha, a borracha é o quê? Uma força de inércia que paralisa a ação. Então o choque vem, a eletricidade vem, passa por você, chega na borracha, para. O choque não passa, então você não leva choque, porque ficou ali. Ao passo que se você é condutor, você leva o choque. E a eletricidade passa por dentro de você, e como você não tem fio com uma bitola que aguente que a corrente elétrica passe por dentro de você, as veias aquecem, estouram, sangram, é o que acontece. O choque elétrico é isso. Você não está preparado para receber uma descarga elétrica dessa magnitude. Entenderam, gente? A fé é essa força fluídica que cura, beneficia a organização espiritual, que se expande e agrada a organização fisiológica. Entenderam? Não é maravilhoso um negócio desse? Então, assim sendo, também se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado e o outro não. Você pega dois doentes, vai tratar os dois da mesma forma. Por que um é curado e o outro não é? O que é que vocês acham? A fé. Aí você diz, não, o sistema imunológico de um, a ciência, né, funcionou melhor que o sistema imunológico do outro. É verdade. Mas quem é que ativa o sistema imunológico de um funcionar melhor do que o sistema imunológico de outro? A fé. No caso do placebo, a enfermeira estava cuidando da mulher, a mulher estava sentindo dor, aí ela ligou para o doutor, veja que a mulher está morrendo, isso vai cair um pouco da água, bota no copo, bicho bate bem, depois tem remédio, que ela vai dormir a noite toda. Aí ela foi cheia do médico, mudou, sabe, o doutor mandou lhe dar esse remédio. Toma, sabe, você vai dormir. Ela tomou. Meu Deus, quanto medo você me deu? Ela acreditou. Se eu não me engano, quem conta uma história dessa e que aconteceu com ele foi o professor Humberto. São Humberto, a mãe de São Humberto era enfermeira, dona Levita. E o professor Humberto uma vez estava criança ainda, foi com ela para um hospital, e ela foi fazer alguma coisa, atender outro doente em outro quarto, e ele pediu para que ele tomasse conta de um paciente. E nessa hora o paciente teve uma piora, uma pilora, sei lá o quê, e pediu a ele um remédio. Ele não sabia o que fazer. Foi o que ele fez? Pegou um copo d'água e deu à paciente, para que a paciente melhorasse. E a paciente melhorou. E ele não comentou nada disso, mas no outro dia, quando ela foi para lá, a mãe disse, e aí, como é que ficou? Ela fez, não, eu queria aquele doutor que teve aqui, que me deu um remédio, que eu fiquei boa na hora. Então, é o efeito placebo. Né? Então, e às vezes a espiritualidade que beneficiou e acalmou e atuou, porque é a fé que faz que opera esses milagres. A minha mãe, a gente fazia com ela. Ela tinha, ou na hora de dormir, ou então durante a tarde,
Na hora de dormir, eu tomava um remédio para dormir. E era uma coisinha bem pequenininha. E era esquecia que a gente tinha dado. Para desencadear uma crise, a Vocês. gente comprou, não sei se vocês conhecem, umas caixinhas de plástico, que são umas balinhas. Sei. Redonda, que é para cá. Sei. É o efeito placebo, né? Exatamente. Aí a Geniana veio, já sei o que eu vou fazer. Daí a gente comprava. E ela acreditava. Porque não era sempre. Quando ela esquecia, não, você não me deve, você não me deve. Aí a gente, tá, mãezinha, a gente vai dar. Aí a gente ia lá, pegava a sua dava para ela, A ciência já conhece o efeito placebo. O que o Espiritismo está dizendo é o que desencadeia o efeito placebo. É a fé. Isso ainda não se mede, a gente já sabe. Né? Vinha de Luz, lição 157, o remédio salutar. O remédio salutar. O apóstolo Tiago, na sua carta, no 5º, versículo 16, diz o seguinte: confessai, vê que tratado, gente. Quando eu digo que a gente tem coisa para aprender aqui, sempre temos o que aprender, né? Sempre temos o que ensinar, sempre temos o que receber. A gente comentava isso um dia desse aí, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. O que Emmanuel está dizendo aí, viu, gente? A doença sempre constitui um fantasma terrível, temível no corpo humano. No corpo, todo mundo treme na perspectiva de adoecer. Qual se a carne, o corpo, fosse tocado de uma maldição? Podemos afiançar, entretanto, nos afirma Emmanuel, que o número de doenças essencialmente do corpo, sem interferências da mente, é positivamente diminuto. A maioria das doenças, das moléstias, procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas. Não estou me reportando ainda as consequências da lei de causa e efeito do ser espiritual que somos todos nós. Referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração. E hoje está na moda as doenças autoimunes. Está na moda a gente falar hoje de doença autoimune. Quando a ciência e a medicina não encontram uma causa, referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração, no psiquismo, no ser espiritual que todos nós carregamos. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? É o nome pomposo, né? Doença autoimune. O sistema imunológico combate a si mesmo. Uma mente em desequilíbrio. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável.
Um experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, porque é a zona vulnerável. Outro nos rins, porque ele é a zona vulnerável. E ainda outro no próprio sangue, porque ele é a zona vulnerável. Cada um tem a sua fragilidade maior em determinado local. Outro na pele, manchas na pele. Outro em outras características do seu sistema imunológico. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa aonde, gente? Aonde? No mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, Tiago. Foi médico sábio. Quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio salutar. A aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio salutar. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos. Meu irmão, me perdoe. Lança fora detritos psíquicos. Não acumula culpa. Não acumula remorsos. Aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A emanação mental, quando a gente pensa no outro, quando a gente pensa positivo no outro. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele, possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos, encarnados ou desencarnados. O remédio que Tiago aconselhou foi: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Aonde a gente se aplica? Aonde a gente aplica esse remédio salutar? Em toda parte, em todo lugar. O conflito entre Israel e os palestinos precisa aplicar o remédio salutar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Quantas encarnações serão necessárias para que palestinos reencarnem como judeus e judeus reencarnem como palestinos, para que um sinta a dor, a necessidade, a cultura do outro, para que um confesse aos outros as suas culpas e que um ore pelo outro, para que sarem individual e coletivamente. Quando a gente compreende a doutrina espírita, a luz se abre no nosso horizonte, no nosso caminhar. Quando a gente começa a compreender os mecanismos da lei, a nossa vida passa a brilhar de forma diferente. Quantos espíritos estão presentes numa assembleia como essa? Vindos de diferentes nacionalidades, religiões, culturas, viajores do tempo, que não tiveram a oportunidade de conhecer essas revelações. Quantos muçulmanos, árabes, cristãos, perseguidores do Cristo, não estão ouvindo este conselho de Tiago, que já ressoa há 2000 anos, e que ainda não tiveram a capacidade de compreender.
preso em ideias de ódio, de vingança, em situações de guerra. A gente não curará enquanto a gente não seguir o remédio salutar. A gente não irá compreender o mecanismo da cura sem que a gente se liberte desse fardo de opressão chamado ódio, chamado rancor, chamado desamor. Então, quando Jesus dizia que os meus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem, era a isso que ele se referia. A necessidade da gente amar uns aos outros, inclusive aos nossos inimigos, para que a gente possa se curar. Estão entendendo, gente? Por isso que a gente dizia que esse estudo desta manhã é um estudo muito interessante e pertinente para que a gente alivie tantas dores do nosso coração, tantas enfermidades que a gente se assombra. Isso, aquilo outro, a imunidade está baixa, a imunidade está assim, está assado. A imunidade é a fé que a gente precisa desenvolver dentro de cada um. O importante não é apenas a restauração da saúde do paciente em termos físicos. O que muitos podem operar pelo magnetismo. O segredo das curas conduzidas por Jesus era o fim que visavam. E qual era o fim que elas visavam? A reestruturação moral da alma. O importante não é apenas a restauração da saúde do paciente em termos físicos. O que muitos podem operar pelo magnetismo. Eu atuo magneticamente, eu dou um banho de sal. E com isso eu consigo atuar na matéria. O segredo das curas conduzidas por Jesus era o fim que visavam. De dentro para fora, reestruturação moral da alma. Quando a gente estudava ontem o capítulo do bônus hora, ganhar o bônus hora do ponto de vista material, um certificado que fala de quanto eu vou receber e do quanto eu fiz, é importante porque eu posso usar aquilo para adquirir alguma coisa. Mas o fundamental é a reestruturação moral da alma de quem fez. E o que você fez é seu. Ninguém vai lhe tirar. Não tem tesouro que roa, não tem ladrão que roube, ferrugem que consome ou traça que roa. É assim, é conquista da alma, não é? Fortificando-a e preparando-a para os embates da edificação espiritual. Agora, sob novas bases, com a estrutura orgânica sadia. Quando a gente se fortalece, a musculatura espiritual ganha um tônus que, com o tempo, o tônus da musculatura da carne vai embora, não vai? Não vai embora? No meu caso, vocês são jovens, mas no meu caso, que estou ficando mais velho, a gente, quando vai ficando mais velho, o que é que acontece com a musculatura do corpo? O que é que acontece? Ela vai perdendo o tônus, não é? Quando você tem 20 anos, você faz uma atividade física e o resultado que você tem é um. Quando você tem 30, é outro. Quando tem 40, é outro. 50, 60, e é outro. Porque com o tempo, o corpo, a fisiologia, se desgasta. Do ponto de vista espiritual, é o contrário. Quanto mais você desenvolve, mais forte você fica. Porque o objetivo é a reestruturação, o fortalecimento moral da alma, sob novas bases, com a estrutura orgânica sadia. Então, eu me trato para que meu corpo seja a consequência de um espírito sadio. Não é? Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. Vê que maravilha. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena
Não temamos, pois, o que possamos a vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um pai não distribui padecimentos, dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa. Isso é um tratado, né? Hein? Isso é um tratado, né? Mesmo a dor é o refrigério da alma. A dor nos ensina a caminhar, nos corrige uma trajetória, né? A maior preocupação, uma das maiores preocupações do Cristo foi tirar o fantasma do medo. A pandemia do medo em que estamos mergulhados hoje ainda é assombrosa, de consequências enormes. A gente vive com medo de tudo. Tem gente que ainda não conseguiu sair de casa depois da pandemia. A pandemia, o medo da guerra, o medo das atrocidades, das dificuldades, o medo de tudo. A aquisição da fé é este antídoto quando a gente sabe que Deus está adiante. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um pai não distribui padecimentos, dá corrigendas. Tudo o que acontece com a gente são mecanismos da lei para corrigir uma trajetória. Toda corrigenda aperfeiçoa. Está lá em Caminho, Verdade e Vida, capítulo 26, mensagem intitulada Padecer. Sendo assim, é imperioso assimilarmos as bênçãos recebidas do Cristo, nos esforçando para transformarmos-nos em pessoas do bem. Não basta fazer de Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo, e modelo de cada dia. E ponto. O cristão precisa saber a quem segue. Eu acho que já está mais do que na hora de, enquanto cristãos, a gente saber quem é o guia e modelo de nossa vida. Quem é o caminho, a verdade e a vida para Deus. E segui-lo. Né? Então, é o caminho que a gente tem para optar. É a porta estreita, muitas vezes. Né? É saber a quem segue. É saber quem é a nossa referência. Presente. Diga. Eu sabendo responder. Não é uma pergunta para mim. É para mim uma constatação. Pois não, obrigado, querido. Eu queria buscar. Porque assim, ó. Valeu. Inclusive, o robô. Sei lá. Uma formiga, né? É, tá cheio de formiga. Foi água de coco, que é doce. Diz. Você colocou no grupo, eu coloquei, né? A mais ou menos. Ah, tá. Que é uma prática do divã, né? Que a gente costuma usar no site da vida. Mas, assim, uma coisa que eu me questiono muito, de tudo aquilo que a gente vem estudando, sempre parece a dor, o sofrimento, a dor, o sofrimento, a dor, o sofrimento. Ok, né, gente? Mas será que a gente só obtém, só alcança pela dor e pelo sofrimento? O quê? O sucesso, Não. a conquista. Não. Quem não erra não tem que sofrer. O seu fortalecimento, a sua musculatura espiritual. Será que todo mundo. Eu entendo que algumas pessoas dizem, quer dizer, todo mundo precisa, em algum momento da sua vida, passar pela dor e passar pelo sofrimento. Quem não erra não repete. Eu estou perguntando realmente. Quem não erra não repete. Coloque-se no lugar de um aluno. Um aluno que sempre estudou e passou por média, não há sofrimento, há prova. Um aluno que sempre estudou e passou por média, não há sofrimento, há prova. Rumo à sua evolução. Primário, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Se ele passou por média, ele está feliz porque ele está evoluindo. Mas se ele é um aluno repetente, ele começa a repetir. E quando ele repetir, deixa de ser prova, passa a ser expiação. Porque ele não passou. Então, porque ele não passou, ele vai repetir. E aquela experiência de repetir
vai fazer com que ele se atrase, vai deixar de caminhar com aqueles amigos. E, às vezes, se o colégio mudou, ele vai ser expulso para outro colégio. Então, a dor, ela é reparadora na nossa caminhada. A dor, ela repara algum desvio do caminho, né? Agora, entender que a dor é corrigenda alivia o sofrimento. Porque nem tudo é sofrimento, é corrigenda. E toda corrigenda aperfeiçoa. Né? A gente se colocar na situação assim, puxa vida, Jesus me escolheu para Cristo também. Não. Porque se eu estou... O sofrimento pode ser uma oportunidade de você crescer. Quando você tem um olhar de que aquilo que eu estou passando hoje é uma necessidade do meu espírito para aperfeiçoar-se, eu deixo de sofrer. Eu me coloco a favor da correnteza. Né? Então, a gente compreender o mecanismo da lei alivia o nosso sofrimento. Nos coloca a favor da regra, em vez de ser contrário a ela. Né? Então, nem sempre a gente precisa padecer. Se a gente estiver caminhando, tudo bem, a gente vai sempre evoluindo. Mas a gente sempre precisa provar para evoluir e galgar outros degraus. Agora, diante da dor inevitável, diante da expiação inevitável, se colocar favoravelmente a ela e compreender isso como um mecanismo da lei, faz a gente sofrer menos. É não se revoltar com a dor, aceitá-la como um mecanismo da lei que nos corrige e aperfeiçoa. Esse é que é o ponto, digamos assim. Né? Aí eu te completo uma pergunta. E a lei do amor? Que lei do amor? De Deus? Sim. E, claro, o amor é isso, é dar uma oportunidade de você continuar. É dar uma oportunidade de continuar. Né? O que talvez a gente queira foi a educação religiosa que a gente tem de muito tempo. Jesus morreu na cruz por todos nós, então estamos todos perdoados. A gente quer isso. A gente quer que o sofrimento do Cristo tenha vindo purificar e salvar a humanidade. Sabe, o que eu errei, eu não preciso mais pagar, porque já pagaram por mim. Não. Não. Não é assim. Ele mostrou que ele pode passar por aquilo e eu também. Não é assim. Eu não posso achar que alguém vai padecer por mim, porque o caminho é individual. E o amor é tão grande que ele nos dá uma oportunidade de começar de novo. Pois não. Já caminhou um bocado, né? É por isso, Rita, que muita gente deserda. Porque acha que a cruz é pesada. Porque é mais fácil você ter essa outra fé. É mais fácil. Eu confesso a você que é mais fácil. Ah, não, eu vou... Jesus já morreu por mim na cruz, eu estou perdoado. O sangue de Cristo lavou meus pecados. E é. Tudo bem, você está dando uma prorrogadazinha. Difícil vai ser quando despertar na parte espiritual. Eita, não era bem assim, não. Aperfeiçoa. Mas é a perspectiva de entender isso. Entendeu? É a perspectiva de entender isso. Porque se eu não entender isso, eu achar que o céu é uma vida só e assim é. É o contexto da história. Eu sou espírito. Eu não sou Edmundo, você não é Rita. Você está. A dor de hoje é a luz do amanhã. É o alívio do amanhã. É uma perspectiva de uma vida que hoje é um instante. É um caminhar. Entendeu? Mas vamos embora, senão a gente não termina isso aqui. A cura da mulher com fluxo sanguíneo foi catalogada por algumas interpretações cristãs. Eu já passei por isso? Não. É como milagrosa. No entanto, pelos ensinos espiritistas, sabemos que nada mais houve do que emanação de fluidos terapêuticos de Jesus com a consequente apropriação por parte daquele paciente.
Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas? Tinha uma multidão, o galo da madrugada. Porque somente aquela mulher recebeu, né? Uma vez que Jesus não pensava nela e tinha cercado uma multidão. É bem simples a razão, considerando como matéria terapêutica. O fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-la. O fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-la. Pode, então, ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, o agente curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante. O primeiro está emanando. E o segundo como uma bomba aspirante. O segundo está recebendo. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações. Outras, basta uma só. Às vezes é necessário os dois estarem emitindo. Outros é necessário apenas um. Está doando, o outro está querendo receber. Neste caso, da mulher hemorroíça, foi que uma está querendo receber. O segundo caso foi o que ocorreu nas circunstâncias de que tratamos. A mulher queria receber. E como Jesus era um poço que dava constantemente, ela buscou essa fonte inesgotável, né? Segunda parte do Evangelho, para a gente concluir, quando ele diz que a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal, considerando o seguinte trecho, e disse Jesus, quem tocou minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou. E ele olhava em redor para ver a quem isso se fizera. Sabia Jesus que dele irradiara-se uma virtude. De igual modo, também assim acontece no movimento de auxílio ao próximo. O mundo, a vida, tudo isso acontece. São processos universais definidos pela lei divina. Deus dá em toda parte e sempre os valores sublimados que circulam pelo universo na forma de bênçãos, que são sempre recolhidos por alguém em algum lugar e em momento específico. Ou seja, o amor de Deus está em toda parte e é uma fonte permanente de irradiação. Então, estes benefícios são sempre recolhidos por alguém em algum lugar em algum momento específico. Porque tem sempre alguém recebendo, em prece, orando, absorvendo as emanações que são abundantemente distribuídas o tempo todo, né? Depois de Jesus localizar a mulher que fora beneficiada pela poderosa irradiação e ouvir a sua história, acrescenta complementando o auxílio prestado. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Emmanuel esclarece com propriedade a respeito desse procedimento de Jesus. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. A vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente na ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias, em balde, reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. É aquilo que a gente falava, né? Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis nos empreendimentos e necessidades de teu caminho. Não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo,
Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso da tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Então, nós precisamos parar de bloquearmos essa ação permanente de amor que está em toda parte, para a gente poder entender que a luz e a paz está disponível para cada um de nós. Isso aqui está em Pão Nosso, capítulo 113, Tua Fé. Ok, gente? A cura dos males espirituais traduz-se como um grande desafio para todos nós. Ainda que abençoados pela cura das enfermidades que atingem a organização física, poderão ocorrer recidivas se não existir ajustamento espiritual aos ditames das leis divinas que regem a vida. Entenderam isso aqui, gente? A cura dos males espirituais traduz-se como grandes desafios para todos nós. Ainda que abençoados pela cura de enfermidades que atingem a organização física, se formos abençoados pela cura de alguma doença no corpo, poderão ocorrer recidivas. A gente pode adoecer de novo no corpo, se não existir o ajustamento espiritual aos ditames das leis divinas que regem a vida. No que se refere aos poderes curativos, temos em Jesus nas mais altas afirmações de grandeza. Cercam-no doentes de variada expressão. Paralíticos estendem-lhe membros mirrados, obtendo socorros. Cegos recuperam a visão. Ulcerados mostram-se limpos. Alientados mentais, notadamente obsidiados diversos, recobram o equilíbrio. João Batista manda perguntar se tu és o Cristo de Deus, o Messias prometido. E ele responde, vai e diz a João Batista que os cegos veem, que os paralíticos andam, que os surdos ouvem e que a palavra de Deus é ensinada aos pobres. Então, Jesus é esse ser que irradiava essa luz e essa cura. É importante considerar, porém, que o grande benfeitor a todos convida para a valorização das próprias energias. As próprias energias que estão em cada um de nós, reajustando as células enfermas da mulher hemorroíça, diz-lhe convincente, filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Não salienta a confiança por simples ingrediente de natureza mística, mas sim o recurso de ajustamento dos princípios mentais na direção da cura, e encarecendo o imperativo do pensamento reto para a harmonia do binômio mente e corpo, por várias vezes o vemos impelir os sofredores aliviados à vida nobre, como no caso do paralítico de Betsaida, que devidamente refeito, ao reencontrá-lo no templo, dele ouviu a advertência inesquecível. Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, meus irmãos, está aí o estudo dessa manhã, que a gente vai arrematar com esse texto do Espírito de Verdade, de Chico Xavier e Valdo Vieira, capítulo 53, cura espiritual, né? Comece orando. A prece é a luz na sombra em que a doença se instala. Semeia a alegria. A esperança é medicamento no coração. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é choque nos agentes da afinidade. Conserve a brandura. Palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Não se escandalize. O corpo de quem sofre é objeto sagrado. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Não cultive desafetos. Aversão é calamidade vibratória.
Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Então tá aí, meus irmãos, esse estudo da manhã de hoje sobre a cura da mulher hemorroíça, né? Então, que Jesus nos abençoe e que a gente trabalhe incessantemente para nos tornarmos beneficiados desse amor permanente que emana em toda parte, em todo lugar, em todos os momentos, né? Sigamos com o Mestre Jesus, sendo esse sol, essa luz no nosso caminho de todos.